Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um Talk Fenagra. Hoje temos uma entrevista muito especial com a Muriel da Boissa, que ela é gerente da unidade de soft oils da Boissa, que vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, vai contar um pouquinho da Boissa e principalmente falar um pouco da sua unidade, dos produtos que são comercializados e disponibilizados aí para o nosso mercado brasileiro e o mercado internacional. Muriel, prazer ter você aqui com a gente. Estamos muito contentes com esse bate-papo e tenho certeza que vai ser muito bom. Prazer é meu, Daniel. Eu agradeço muito o convite, o tempo, e queria te parabenizar por essa iniciativa, viu? A gente está acompanhando as suas entrevistas, é uma melhor que a outra, então parabéns aí pela iniciativa, pela ideia. Estou muito feliz de estar aqui também. Ah, que bom. Fizemos aí algumas, fizemos com o Caio Torres, fizemos com o Michel, fizemos com o Munir e agora temos o Sim, prazer de fazer com você. prazer é todo meu. Muriel, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, contar, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional e como você chegou até a Boissa. Bom, vamos lá, Daniel. Eu sou formada em comunicação social com ênfase em cinema. Cinema, né? Tudo a ver com a minha área de atuação. Mas foi muito importante para mim o cinema, porque foi a oportunidade que eu tive de morar fora do país. Eu cursei minha faculdade em Madrid, morei lá 3 anos, e aí eu voltei para o Brasil, e quando eu voltei, o Munir precisava de uma ajudinha ali no RH, pediu o meu auxílio, eu fui dar uma força para ele, e aí o time internacional dele precisou de outra força, aí eu fui lá quebrar o galho, e o que era para ser um mês se tornou um ano, que se tornou 2 anos, e quando eu vi eu já estava super envolvida, super apaixonada pelo que eu fazia, mas eu sentia que faltava um pouquinho de background. Então eu não tinha muita técnica em venda, em gestão, em administração. Então eu decidi fazer uma pós. A minha pós eu fiz em Barcelona, eu fui para a Espanha novamente, e aí eu fiz uma pós em gerenciamento e negócios internacionais. E posteriormente eu fui para Ostrandswinkel, na Alemanha, fiz uma outra pós em planejamento estratégico empresarial. E aí eu voltei para o Brasil em 2014, e quando eu cheguei no Brasil, o Munir me deu um desafio. Ele falou: estou com uma unidade inativa, que é a Soft Oils, e gostaria de saber se você quer esse desafio. Eu falei: vamos lá, vamos começar do zero de novo. E aí eu topei, e eu fechei o ano de 2014 como o pior negócio da empresa, né? Nós éramos em 10 unidades de negócio, e o meu foi o pior resultado. Mas em 2015 a gente fechou em primeiro lugar, ou seja, a gente foi do último ao primeiro. E desde Sim. então a Soft nunca deixou de crescer. A gente está sempre entre as 3 maiores unidades da empresa. De lá para cá eu cursei o Medium Fosfa Course, que é a maior associação comercial na indústria de óleos e gorduras do mundo. E eu sempre tento estar me atualizando, tanto com cursos de hard skills como de soft skills, tanto para eu poder me atualizar do mercado, como para eu exercer a minha função como gestora dentro da Boissa. Eu também estou presente nos principais eventos de óleos vegetais no mundo, né? O POC na Malásia, em Kuala Lumpur, a Nuga na Alemanha, a Cial, a APK na Ucrânia e no Brasil, sempre, todos os anos, na Fenagra. E recentemente, Daniel, também teve mais um desafio na minha vida, né? Que foi a maternidade. Então, em 2020, meu filho nasceu, e ano passado eu voltei da minha licença. E olha, desde que eu voltei, eu aprendi muita coisa que eu acho que só a maternidade ensina, sobre resiliência, força de vontade, e me trouxe um lado mais humano, mais flexível, que eu acho que me aproximou muito dos colaboradores e das equipes da Boissa. Certo. Trajetória, como se diz, bem desafiadora, né? Você fez bastante, está bem super preparada, né? Sim, Bastante cursos, né? Bastante, isso é muito bom. sim, E muito, me diz uma, muito a sério a capacitação, é muito importante hoje em dia tem que estar super preparado mesmo. Os com desafios são certeza. muito grandes. E, mulher, me fala um pouquinho da Boissa, né? Como um todo, né? O que a Boissa faz? Qual é o trabalho de vocês junto aos seus clientes? Os produtos que são comercializados? Antes da Bom, gente
entrar de cabeça na unidade de soft oils. Fala um pouquinho do geral da empresa. Perfeito. Eu acredito que quem já passou por aqui explicou um pouquinho sobre a Boíça, mas para os seus seguidores que estão chegando agora, eu vou fazer uma breve apresentação. A Boíça, ela começa antes mesmo da fundação dela, né? Então, o meu avô, ele era engenheiro industrial, né? Ele trabalhava na Bunge, e aí em 69 ele teve um convite da Desmet, que é uma gigantesca belga que construía fábricas de óleos vegetais no mundo inteiro, para ser o presidente da Desmet Brasil. E nos 20 anos que ele presidiu a Desmet, ele construiu 150 plantas de óleos vegetais por todo o Brasil. Para você ter uma ideia desse número, hoje nós temos 250 plantas de óleos vegetais, ou seja, mais da metade das fábricas no Brasil foi meu avô que construiu. Então, assim, meu pai, ele cresceu dentro da indústria de óleo, nasceu praticamente na indústria de óleo, e assim, não é porque é meu pai, tá? Mas o cara é realmente um gênio, ele é muito diferenciado. Aliás, quem não assistiu a sua entrevista com ele, eu super aconselho a assistir, porque é muito boa. E ele Muita enxergou história, né? Tem muita coisa para muita contar. história. Não, o cara é muito diferenciado mesmo. Tô, E, tô e sempre com assim, ele sempre tem muitas histórias, muitos clientes, muitos negócios, é uma e muitas pessoa ideias, Daniel. fantástica. Tipo, ele é muito empreendedor em tudo que ele faz. Ele é um cara realmente muito visionário. E aí ele enxergou oportunidade assim onde ninguém enxergava. E ele funda a Boíça com 25 anos. Eu nem imagino eu fazendo uma loucura dessa nos 25 anos. Então ele fundou a Boíça em 1987 para justamente auxiliar a venda e compra de matérias-primas para a indústria. E hoje, 34 anos depois, né, a Boíça é uma das maiores e mais respeitadas corretoras de matérias-primas do mundo. A gente está presente em mais de 60 países, nós temos mais de 65 colaboradores, e a ideia de ter essas unidades de negócio foi mais uma coisa brilhante dele, né? Que era ter especialistas. Ele fala muito para você, inclusive, que o mundo é dos especialistas e os generalistas estão em extinção. Então, ele acredita que se você não foca, você não é muito bom naquilo que você faz. Então, o negócio dele era segmentar mesmo a empresa com unidades de negócios, e aí era atender a indústria de ponta a ponta, né? Então, a fábrica chegava para ser atendida pela Boíça e ela ia ser atendida desde o grão aos farelos, aos óleos, aos ingredientes, aos subprodutos, né? Então, a gente ia ter segmentos da Boíça e especialistas focados 24 horas com esse foco. Quantas unidades hoje tem a Boíça? Nós somos em 10 unidades de negócios. E pega todo o mercado do agronegócio, agroindústria, né? Indústrias de alimentos. Exatamente. Então, nutrição animal, alimentos, cosméticos, higiene e limpeza, biodiesel, enfim. A nossa gama aí é bem grande. Muriel, eu queria que agora falar um pouquinho da sua unidade, da unidade Soft Oils. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, a minha unidade, ela mexe com os óleos especiais, né? Então, o que são os óleos especiais? São os óleos líquidos à temperatura ambiente. E aí os outros óleos, assim conhecidos como hard oils, são os óleos que ficam duros à temperatura ambiente, como óleo de coco, óleo de palma. Então, vou dar um exemplo, na fabricação de sabão em barra. Quando você usa matéria-prima a partir de palma e coco, esse sabão em barra ele fica mais duro, assim. Enquanto você usa matérias-primas a partir dos soft oils, você vai ter uma barra de sabão mais suave. Então, assim, o meu portfólio, ele vai todo para a indústria alimentícia, tá? Basicamente são os produtos que você deve usar na sua cozinha, que você vê no supermercado, mas a gente também atende biodiesel, higiene e limpeza, cosméticos, nutrição animal, os nossos óleos são bastante versáteis. E ela é diferente da unidade do Michel, né? Que é mais na área de óleo de palma, né? Isso, ele mexe com... Então, assim, todos os óleos, exceto palma e coco, que vão para a unidade do Michel, estão no meu portfólio. Tá. Não sabia que tinha essa Essa diferença. Legal. variação. Essa variação, não sabia, não. Entendi. E o mercado esse mercado é enorme, né? Pegando a indústria de alimentos todos, né? Que o Brasil hoje é um dos principais fornecedores de alimentos para o mundo, né? Você percebe esse crescimento, não só da sua unidade, mas do mercado brasileiro? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, assim, todos os produtos, passa ano após ano, a maioria está crescendo as suas safras, a gente acho que até vai falar um pouquinho sobre isso, mas
os óleos especiais, girassol cresce todos os anos a produção, principalmente no Black Sea, soja, então Brasil, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Bolívia, enfim, então é um mercado ainda que tem muito para crescer, como a gente falou, né? É muito versátil. Então a gente está ganhando cada vez mais visibilidade e o biodiesel veio ainda para fazer com que o mercado crescesse ainda mais. Então, a autoridade está muito ligada, né, essa parte de commodity, de grãos, né, principalmente a soja, que o Brasil é um grande exportador, né, há muitos anos que vem batendo recorde, né, de exportação ano após ano, né? Exatamente. E assim, o que às vezes pode segurar um pouquinho, a gente exporta muito grão, óbvio, todo ano a gente está exportando cada vez mais, mas a gente tem que ficar muito atento ao movimento da China, né, que é o maior importador. Então, depende muito da balança comercial aí chinesa. Tá. E, Muriel, como que iniciou a unidade? Queria falar um pouquinho, né, dessa sua gestão de soft oil. Como que foi? Bom, a minha unidade, ela começa muito atrelada à história da Boíça. Então, o meu pai, ele começou em 87 já movimentando muito óleo de algodão. E eu até brinco que o óleo de algodão, ele é o xodozinho do Munir, tá? Mas foi em 2002 que a unidade começou a ficar mais focada nos óleos especiais. Então, aí a gente começou a realmente separar ali o departamento e só focar nos óleos especiais. De lá para cá foram duas gestões anteriores às minhas. Eu assumi em 2014 e de 2014 até 2021 a unidade conseguiu ter um crescimento em volume e faturamento 8 vezes maior do que quando ela iniciou. Então é bastante coisa. As gestões anteriores, normalmente as unidades eram pequenas, né? Eram 3 pessoas e elas não cresciam. E eu acho que isso eu herdei bastante do Munir. Então eu tenho muita vontade de ensinar e de transmitir o meu conhecimento para frente. Tanto que hoje a Soft Oils é a maior unidade em número de pessoas da Boíça, né? Já somos em 11 pessoas, são 5 especialistas em óleos, 5 especialistas em pós-venda e eu. E aí, quando eu cheguei na Boíça, né, a minha mentalidade ela já era bem diferente da cultura instalada na empresa e até do meu próprio pai. E eu lembro que foi muito difícil me adaptar assim a como as coisas aconteciam dentro da Boíça. Aí eu lembro, Daniel, que assim que eu cheguei, meu pai perguntou assim, mas e aí, qual que é o seu objetivo? Aí eu falei para ele, o meu objetivo não é vender. E você imagina a cara dele e a decepção dele quando eu falei isso, né? Mas é Como que eu assim, sou né? Como não quer vender? minha filha. Mas é que eu falo que eu sou uma boa virginiana. Então, assim, o meu foco, a hora que eu cheguei, foi organizar a casa, sabe? Foi aprender, montar um plano estratégico, peraí, né? E aí eu lembro que no passado, quando eu fui olhar as coisas antigas da unidade, eu via que não tinha muito planejamento sobre o mercado, potencial de crescimento, sobre os produtos, sobre um público-alvo. E aí meu pai super acelerado, querendo que eu fosse já para as cabeças, mas liga para fulano, liga para ciclano, vamos vender. E eu super devagar, falando, não, peraí, deixa eu aprender primeiro. Eu passei praticamente o meu primeiro ano na Boíça, ali em 2014, quando eu voltei, fazendo visita, roteiro e feira, e curso. Eu lembro que foi isso. E aí eu passava 2 semanas em casa e 2 semanas na estrada. Eu quase não fiquei em casa, eu lembro muito bem que eu só bati perna. E aí você imagina o tamanho do prejuízo que eu trouxe para a empresa, né? Porque eu tinha um custo super alto viajando e eu não tinha retorno porque eu não trazia faturamento. Mas isso foi para quem não tinha visão, tá, Daniel? Porque no fundo eu estava investindo. Presta atenção. Entendi. Conhecendo o terreno, né? Sabendo, procurando ver como que a melhor forma de Exatamente. vender. Eu tava lá plantando. Sim, sim, com certeza. Então, quando eu me senti mais confiante, né, quando eu vi que eu estava entendendo bastante do mercado, eu passei a focar 100% em formar um time de ponta ali. Inclusive, os candidatos que eu passei a buscar para o meu time, eles eram muito diferenciados do perfil que a Old School, a Boíça, tinha. Então, até hoje, eu procuro ter um time bastante heterogêneo. Eu acredito que as pessoas com perfis diferentes, elas agregam. Afinal, né, nenhum cliente é igual ao outro, nenhum mercado funciona igual ao outro. E, assim, mais recentemente, o meu foco tem sido realmente encorajar a trazer mais mulheres para o agronegócio. Então, assim, a Tá. maior parte do nosso quadro de colaboradores hoje é formado por mulheres
e nós temos muitas mulheres em cargos de liderança, inclusive a nossa diretora executiva hoje é a Ariane. E, bom, foi encontrando esses talentos, né, em pessoas que acreditavam nas minhas ideias e nas minhas loucuras e no potencial de crescimento desse mercado dos óleos especiais, foi que a gente começou a construir um time diferenciado assim mesmo e pessoas muito incríveis. E aí, quando o meu time ficou bem maduro, estava bem preparado, e a gente já tinha uma carteira de clientes já consolidada, eu saí dessa parte comercial, né, parei de fazer vendas e comecei a focar bastante no meu papel como gestora da unidade, então na parte estratégica e no desenvolvimento do time. Tá. E você falou do diferencial, né? Quais são esses diferenciais da unidade de soft oil e as vantagens que traz isso para os clientes? Bom, eu sempre procurei pessoas que tivessem sinergia com essa cultura da Aboíça, de ter cabeça de dona, accountability, foco no cliente, mas eu posso afirmar assim, com muita segurança que a Aboíça vem cumprindo essa missão. E na soft oils, como eu falei, né, o importante não é vender, que eu respondi isso para o Munir lá atrás, mas a experiência dos nossos clientes, Daniel. Eu acredito que esse trabalho de corretagem, por si só, ele está ficando para trás, eu acho que está obsoleto já. Eu acho que a gente tem que se diferenciar, a gente tem que se inovar. O mundo está passando por transformações e essas transformações estão acontecendo cada vez mais rápidas, né? Então, a gente precisa inovar. E eu acho que o foco está sendo no serviço, realmente. Hoje, a nova carteira de clientes da Aboíça, os nossos clientes não estão com a gente só por causa das oportunidades de negócios que a gente traz, mas porque eles sabem que a gente cuida do negócio deles como se fosse nosso. E aí a gente foca muito em trazer informação, no cuidado do pré ao pós-venda, necessidades, os gargalos, as vantagens competitivas, porque o nosso foco é que eles se posicionem no mercado da maneira mais vantajosa para o negócio deles. E aí o outro ponto que eu acredito que eu herdei muito do meu pai foi essa busca incansável, a gente até falou no começo da entrevista, do conhecimento, né, da capacitação. Inclusive o Michel citou isso na entrevista dele também, que conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. Então, o meu diferencial na unidade, que eu acho que é na Aboíça inteira, é realmente capacitar os colaboradores, né, seja com curso, workshop, visita técnica, feira, e eu acho que a Aboíça nunca mediu esforços nem orçamento quando o assunto foi capacitação. E eu mesmo, assim, eu costumo estar muito envolvida com o meu time, né? Eu gosto de trabalhar no desenvolvimento individual de cada um deles, e eu realmente acredito que quem sai ganhando isso é o nosso cliente, que sente profissionais de ponta atendendo eles. Muriel, conta um pouquinho mais sobre esse mercado, né, de soft oils, né? Quais são os principais drivers, quais são os principais produtos dessa unidade? Bom, o mercado dos óleos especiais, ele tem várias peculiaridades, assim como todas as commodities, né? E como eu falei, nosso portfólio basicamente são os produtos que você encontra nas gôndolas do supermercado. E o nosso carro-chefe é o óleo de soja, e nem podia ser outro, porque é o óleo mais produzido no mundo, o segundo mais produzido no Brasil. Troquei, desculpa. O óleo mais produzido no Brasil, o segundo mais produzido no mundo. E depois, o nosso segundo maior produto é óleo de milho. Eu acho que eu posso falar de óleos fechados, que nós somos uma das corretoras que mais movimenta óleo de milho no mundo, e eu acredito que nós somos a corretora mais especializada nesse segmento. Além disso, a gente é muito forte com óleo de algodão, girassol e amendoim, então esses são os principais, né, do meu portfólio. Mas a gente também atende azeite de oliva, óleo de canola, arroz, gergelim, abacate e todos esses outros óleos alimentícios. Bom, vamos falar dos drivers, né? O principal driver dos especiais, sem dúvida nenhuma, é o óleo de soja, porque ele, principalmente aqui no Brasil, ele é o mais produzido e no mundo ele é o segundo mais produzido, então ele tem um impacto muito forte. E lógico, atrelado a Chicago, sem Chicago os fornecedores não passam nem preço, então isso tem bastante impacto no nosso mercado, e a movimentação de óleo de palma. Então, o óleo de palma é o óleo mais produzido no mundo, e se o óleo de palma sobe, se o óleo de palma desce, vai levar todos os outros óleos com ele. E aí, quem vem ganhando muita visibilidade nos últimos anos, Daniel, é o Black Sea, né? Então, é a Ucrânia e Rússia com óleo de girassol. Então, o óleo de girassol
vem ano após ano crescendo a produção, né, e vem trazendo muita influência para os outros óleos, mas principalmente milho, canola e soja. Então, ano passado, por exemplo, houve um momento que girassol caiu e acabou levando esses outros óleos para baixo também. A gente tem que ficar bastante atento a isso. Aqui no mercado interno, biodiesel, com certeza. Então, biodiesel tem comprado grande parcela aí dos óleos como um todo no mercado interno. Então, a gente tem que ficar esperto qual vai ser a porcentagem da mistura obrigatória e o Isso que volume eu de ia compra perguntar, deles. E o porque volume de deve compra ter tido um deles. impacto, né? Estava no B12, voltamos para o B10, né? Foi uma loucura. E assim, muita instabilidade, né? A gente ficou totalmente imprevisível. O que vai acontecer? E se sobe, de repente some óleo no mercado, e se eles saem, sobra óleo no mercado, aí tem que exportar. Foi bastante complicado. Já no âmbito internacional, né, é impossível a gente não levar em consideração a China, quando a China aparece, quando a China desaparece, então eles têm, o mercado reage imediatamente, e também os países que produzem os mesmos óleos que o Brasil, né? Então, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Paraguai. Então, o pessoal que faz também soja e milho, dependendo de como vai ser a safra deles, tem um impacto muito grande aqui no Brasil. Se vai ter quebra, se eles vão fazer uma boa safra. Então, a gente acaba acompanhando essas movimentações. Aí a gente também tem, que eu acho muito importante também falar, a flutuação cambial, especialmente esse ano de eleição, a gente sabe o impacto que isso traz. E o valor dos fretes. Então, assim, já é um gargalo no Brasil há muitos anos, né? Frete. Vem E subindo isso cada vez mais, né? Os valores, né? Exatamente, foi uma loucura. Então, isso intensificou muito ano passado. Então, essa crise marítima internacional, ela fez com que os fretes, eu tive frete que sofreu mais de 100% de reajuste. E aí, quem teve que assumir esse custo foi o exportador, né? Eu posso te dizer, Daniel, na minha experiência, que hoje o maior impacto, pelo menos na minha cadeia de produtos, é essa crise internacional de frete. Falando internacional, eu queria falar um pouquinho de importação, exportação. Vocês fazem, né, esse trabalho, né, com o mercado externo, né? Queria saber quais são os países que vocês têm mais relacionamento, como que a Boícia está no mercado internacional. Bom, a Boíça está presente em mais de 60 países com negócios ativos, né? E falando já da Soft Oils, da nossa unidade, eu acredito que nós somos a unidade mais internacional da Boíça, tá? Nossa parcela de negócios internacionais é bastante grande. A gente está ativo em mais de 30 países com negócios ativos, né? E estrategicamente falando, é muito vantajoso, Daniel, porque se acontece alguma coisa em algum mercado específico, a gente consegue reverter o foco rapidamente. Hoje, os países que a gente mais faz negócio, né, a Tunísia, a Malásia e a China. Tá. E queria que você falasse também um pouquinho sobre os efeitos, né, o impacto da pandemia, né, no mercado internacional, no Brasil, de todos os produtos que a Boíça comercializa, em especial a unidade Soft Oil. Perfeito. Bom, em 2020, eu acho que a palavra foi adaptação. E aí não só para a gente, mas para o mundo inteiro. Então, internamente, a gente teve a questão de se adaptar ao home office. A nossa equipe ela é muito unida, Daniel. E aí a gente troca muita informação no dia a dia. E aí o fato da gente estar afastado foi muito desafiador para a gente. E aí, se eu for pensar nos nossos clientes, né, o que mais preocupou foi um possível desabastecimento. Então, o primeiro que começou isso foi impulsionado pela China mesmo, a China começou a sair comprando em 2020 e posteriormente os outros compradores começaram a seguir. Inclusive, quem fez esse movimento, né, antecipadamente, se deu muito bem, porque em 2020 a gente viu os preços das commodities disparar, e inclusive os óleos vegetais bateram recordes de preço. Então, quem conseguiu fazer essa movimentação, programação rápido, se deu muito bem. E agora, para 2021, se eu tivesse que pensar, a palavra foi transformação, né? A pandemia ela já estava mais controlada, o avanço da vacinação pelo mundo, as vidas fora do lockdown. A nossa equipe, inclusive, voltou de forma híbrida para o escritório. A gente seguiu fazendo conferência, né? Uma visita aqui, outra ali, de forma bastante controlada, mas ainda muito aquém do que a Boíça normalmente faz. E no mercado a gente sentiu um posicionamento dos compradores muito diferente do que foi 2020,
Porque a gente entra o ano de 2021 com essa expectativa de que o mundo ia voltar ao normal e todo mundo esperando que os preços sofressem um reajuste. Então, porque é a pergunta de R$ 1 milhão, né, Daniel? Quando os Sim, preços vão sim. começar a baixar? É, Então, os compradores ficaram super apreensivos, né, com medo de fazer uma posição ali e o mercado poder cair mais. E aí, esse movimento até começou a acontecer no ano passado, no começo, impulsionado pelo óleo de girassol, que o Black Sea veio muito agressivo, só que rapidamente ele parou, porque veio essa crise marítima, os fretes subiram de forma, nossa, foi louco, assim, teve frete, como eu falei, que teve reajuste de 100%, e aí tiveram que passar esse preço, esse custo nos produtos, então os produtos voltaram a subir. Então, a gente teve vários casos de clientes, Daniel, que ficaram desabastecidos, porque eles ficaram com medo de se posicionar para comprar, sei. esperaram, e aí quando eles foram comprar, não tinha frete. Então, isso foi 2021 foi um ano muito desafiador, assim, de forma geral. E, Muriel, você falou um pouquinho, né, dos anos 2020, 2021, esse período de pandemia, né, os desafios, né? Agora, estamos começando 2022. Quais são as perspectivas? Bom, eu tenho que ser otimista, né? Isso é bom, Não tem jeito, tem que trazer esperança, porque com olha, certeza. os 2 anos foram complicados. Mas assim, a gente tem uma visão otimista do mercado. Claro que os compradores ainda seguem muito cautelosos, é aquilo que eu te falei. Todo mundo está na expectativa de que vai haver um reajuste no preço a qualquer momento. E aí o conselho que eu dou é para os nossos compradores e para os nossos clientes de forma geral serem estratégicos, tá? Porque essa crise logística está longe de chegar ao fim, tá? A gente ainda não tem navio, a gente ainda não tem container, os fretes ainda estão muito caros. Então, assim, óbvio que a gente tem que ficar de olho numa possível correção das commodities, mas quem não se planejar vai acabar ficando desabastecido de novo. Então, essas novas variantes, o mercado ainda está muito incerto, então, assim, é muito importante ficar atento, mas se planejar minimamente. E aí a gente vai olhar um pouco mais para dentro dos produtos, Daniel. Então, começando por óleo de soja, que é o maior, né? A expectativa para 2022, por enquanto, é que siga firme. Eu sinto muito dizer isso para os compradores, porque eu tenho certeza que todo mundo está esperando eu falar que vai cair. Então, eu acho que, apesar da boa safra que o Brasil vai trazer, a ideia ainda é que o produto ainda fique caro. A gente ainda tem essas incertezas que a pandemia está trazendo, então, sobre essas novas variantes, ainda temos a instabilidade de um ano de eleição, e aí a gente, normalmente, no ano de eleição, o dólar fica mais caro mesmo, então a gente tem que ficar atento a esses números. As condições climáticas, então, já estão falando numa possível redução da safra, estão falando que pode chegar até 5% aqui no Brasil, e falam também de redução da safra da Argentina e do Paraguai. E se isso de fato acontecer, aí sim que o mercado vai ficar firme. Tá. A gente tem que ficar atento também ao mercado de biodiesel, então qual vai ser a porcentagem da mistura obrigatória. Afinal de contas, o biodiesel, né, 70% da matéria-prima que o biodiesel usa é óleo de soja. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso. Existe uma pressão política também, né, na questão do biodiesel, né? Com certeza, com Que afeta certeza. demais, né? Pois é. E aí a outra matéria-prima que o biodiesel usa bastante também e que também vai ditar o preço é o óleo de algodão. Então, o óleo de algodão também vai um volume bastante grande para biodiesel. Então, a gente também está nessa expectativa. Para falar de preço de algodão, a gente vai ter que saber como que o mercado de biodiesel vai reagir. Mas, olha, eu falo que eu trago notícia boa. A safra do algodão tem uma boa expectativa, um aumento de 10% esse ano, e a gente está até falando aí da terceira maior safra histórica. Então, isso é bom. Isso é Mas, de bom. novo, o preço, quem vai ditar o preço é o biodiesel, então a gente vai aguardar um pouquinho. Tá. E aí, para o óleo de amendoim, também trago boas notícias, olha lá. A gente está com um plano bastante ambicioso no Brasil esse ano, vai ser uma safra muito boa, então a gente está esperando grandes exportações. É claro que vai depender muito da China, a China é o maior importador de óleo de amendoim, mas vamos depender bastante dessa questão aí logística, Daniel, porque se não tiver como escoar esse produto, aí a gente vai ter um problema no mercado interno. Tá. Girassol, o desafio segue bastante grande para o Brasil, porque nós não somos autossuficientes, né? Então a gente depende da importação. Hoje, os países que o Brasil mais importa é Argentina e Bolívia.
A safra lá também traz boas expectativas, mas por ser uma cultura de inverno, a gente vai ter esses números mais a partir de julho. Tá. E óbvio que falar de girassol e não levar em consideração o Black Sea, nem adianta. Então lá, os produtos estão sim baixando de preço, porém, por causa da crise de frete, estou falando bastante disso, mas é o Mas assunto da vez, é o assunto do não tem, momento, com certeza. Isso aí não tá tem como pegando muito. fugir. Então, assim, o preço quer baixar, mas aí como falta navio, o produto Sim. acaba ficando lá e aí o preço volta a disparar porque não tem saída, os compradores não estão conseguindo o produto. E aí, por último aqui, falar rapidamente assim sobre óleo de milho. Então, no mercado interno, milho continua firme, impulsionado por óleo de soja, porque está bastante atrelado, e também porque o Brasil exporta bastante óleo de milho, e a gente já entrou em 2022 com boas exportações de óleo de milho, então está com pouca oferta aqui no mercado interno. O maior fornecedor do mundo, que é os Estados Unidos, não está colocando óleo para exportação, o que está faltando óleo na exportação, então eles estão focando mais no mercado interno deles, e aí os compradores eles começaram a se diversificar, né, indo para América Latina, Turquia, Europa. Então os preços ainda estão firmes, mas estão falando bastante num possível reajuste no óleo de milho. Mas a gente só deve ver isso, Daniel, mais para frente, a partir de maio e junho, que é depois do Ramadã, que é uma das principais festividades do mundo árabe. Como o óleo de milho ele vai bastante para o segmento árabe, a gente tem que esperar passar o Ramadã para sentir se o mercado vai aquecer ou ele vai esfriar. Quando que é isso? Em maio. Maio? Tá. Aí, a partir de maio e junho, a gente vai ter uma perspectiva do que vai acontecer. E, Muriel, fala um pouquinho da estratégia para esse ano da Boiça, qual que é o foco de vocês, como que está isso? Bom, eu acho que nossa estratégia para esse ano continua sendo focar no nosso diferencial, né? Como a gente conversou. Então, feira, visita, roteiro. Depois de 2 anos com o time preso em casa, eles estão sedentos por sair e visitar os nossos clientes. Então, acho que esse é o nosso foco principal. Então, assim que a gente conseguir com segurança colocar nosso time aí em campo, a gente vai. Principalmente estaremos presentes na FENAGRA em peso esse ano. Aguente a gente. Isso é bom, é ótimo. A Boiça traz Também, muita gente para a feira. com certeza, e a gente vai estar lá. O pessoal já está arregaçando a manga aqui. O stand maior, né, que está maior esse ano, 2022. Exatamente, o nosso time está grande também, tá? Vai aguentando. A capacitação dos nossos colaboradores, falei aqui várias vezes na entrevista, então continua sendo um dos nossos principais objetivos para esse ano, uma boa parcela do nosso investimento vai para isso. E aí, outra coisa que eu falei para você, que é um dos nossos diferenciais e também está na estratégia 2022, né, que é o pós-venda, como eu falei, eu acho que cada vez mais o diferencial vai ser o serviço, o atendimento ao cliente, e aí cada equipe já conta com o seu pós-venda, mas, Daniel, a gente já tinha um plano antigo, que era ter um departamento exclusivo de pós-venda. E ano passado, finalmente, a gente conseguiu tirar isso do papel, e eu estou muito feliz. Então, esse departamento ele conta com 2 coordenadores bastante experientes e maduros, que estão dando suporte para as equipes e estão trabalhando no desenvolvimento do pós-venda interno de cada equipe. Então, é um departamento assim muito diferenciado e eu tenho certeza que os nossos clientes vão sentir realmente no atendimento assim uma grande diferenciação. Que bom. Exatamente. E aí, também a gente está focando bastante em levar nossa marca adiante, né? Tanto nas mídias sociais, quanto participação nos eventos, mas palestrando. A gente já recebeu alguns convites, a gente vai palestrar na APK, na Ucrânia, e no Rayo Lake Conference, em Madrid. Inclusive, estou aguardando aí convites para a FENAGRA, temos muitos especialistas aí que estão loucos para falar, mas tem dado muito resultado, né? Então, a gente encoraja muito os nossos especialistas a irem levar a cara deles adiante, né? Levar essa autoridade de especialista que eles são. E também a gente vem escrevendo muitos artigos, trazendo informação de qualidade. Acredito até que a gente tem publicado bastante na revista Estilo. Tem bastante coisa. Então, a gente tem trazido isso e a gente está cada vez mais encorajando os nossos especialistas a trazer informação de qualidade para os nossos clientes. Então, a gente está bastante no nosso objetivo para esse ano.
E, por último, aumentar mesmo a nossa base de clientes, e isso a gente quer fazer com uma expansão internacional. Então, a gente acha que a Boissa já está bastante consolidada no mercado interno, óbvio que a gente vai continuar focando aqui, mas a gente acredita que tem muita oportunidade no mercado internacional, então o foco para 2022 é a gente conseguir expandir mesmo. E é Que isso. bom, Muri. Agora eu queria deixar acho que eu fiz as perguntas, estamos com o tempo agora até um pouco curto, eu queria deixar um espaço livre para você. Às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa, você quer passar alguma mensagem para os nossos seguidores aqui, então fica esse espaço aberto para você, Muriel. Muito obrigada. Bom, pessoal, queria agradecer a atenção de vocês. Convido vocês a entrarem no nosso site, conhecer um pouco mais da nossa empresa. Se ficou alguma dúvida, por favor, mandem para a gente vai responder. A gente, como eu falei, né, temos 5 especialistas em óleos, então a gente está trazendo aí muita informação. Também a gente tem e-mails de notícia. E eu convido também vocês a estarem presentes na FENAGRA esse ano. A Boissa vai estar lá, vai estar em peso. Para mim, é o melhor evento do Brasil em relação a óleos e gorduras, então eu super aconselho a irem. E tá perto, né? Porque eu acho que as pessoas estão sentindo falta de estar juntos. Queria também agradecer o Daniel pelo convite, pela essa oportunidade, agradecer a Boissa, agradecer ao Munir, né? Por tudo que fez por nós, por mim especialmente, e ao meu time, que sem eles a gente nem estaria aqui falando sobre soft oils. Então, muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, Muriel. Acho que o bate-papo foi muito legal. Acho que você falou um pouquinho de tudo, né, da unidade. Eu vi que a unidade realmente é grande, um mercado importantíssimo, né, do Brasil e da Boissa também. Foi muito esclarecedor. Falamos de 2020, 2021, perspectiva de 2022. No começo do ano já deu para dar um esclarecimento muito bom. E, Muito bom, obrigada. conto com você lá na FENAGRA em maio, né, dia 10, 11 e 12 de maio, em Campinas. A expectativa está muito boa, os expositores estão ligando, visitantes já estão fazendo credenciamento online, isso é muito importante. Sei que eu vou encontrar o stand da Boissa cheio, porque todo ano é assim, traz muita gente. Com certeza. Os nossos clientes mesmo já falaram que vão estar, então eu já estou com expectativa muito boa, mas ainda estou aguardando esse convite aí para a gente palestrar, né, Daniel? Isso aí a gente precisa conversar com o pessoal porque é uma parceria, né, com o pessoal das entidades, né? Então, por exemplo, de óleos e gorduras é o pessoal da SBOG, né? Então, cada unidade, cada congresso tem a parceria com a sua entidade. Então, vamos conversar com eles com certeza. Perfeito, a gente está aguardando e vamos ficar muito felizes em poder colaborar. Conte com a gente. Gente, muito obrigado. Não esqueça de curtir aqui nas nossas redes sociais, dar um like aqui no nosso canal, acompanhar as notícias. Foi muito bom e na semana que vem estamos de volta com mais novidades do nosso setor. Um grande abraço, Muriel, um grande abraço a todos. Um abraço, Daniel. Obrigada. Tchau, tchau.